Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa, tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô. Tá Câncer, pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta para o universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias, tá bom? Vamos lá, Câncer. Vamos para mais uma semana. Energia para Câncer, por favor, o que é importante que eles saibam. O 5 de copas aqui, é o 5 de visões. Fala mais sobre isso aqui, por favor. Um 8 de visões. Vamos devagar, Câncer. Olha só. Eu vejo aqui uma situação onde alguém lamenta algo perdido ou algo que não saiu ou não está saindo exatamente como você esperava. É normal, né, do ser humano. A gente cria expectativas com relação a pessoas, a situações, e nem sempre essas expectativas elas são nutridas, elas são supridas. Então, eu vejo aqui uma pessoa que olha para uma situação e pensa, putz, não saiu exatamente ou não está sendo exatamente como eu imaginei ou como eu queria, né? Para alguns eu senti aqui um sentimento de culpa, e aí vocês lembrem, é uma leitura coletiva, tá? Se não estiver ressoando diretamente para você, pode ser uma pessoa com relação a você, uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que tem culpa ou sente culpa por alguma coisa, né? Agora, eu sinto aqui, ó, tá vendo? Tem um 8 de visões. Tem alguém arrependido aí de alguma coisa, querendo deixar algo para trás. Eu não sei se isso aqui é possível, eu não sei se é possível agora abandonar uma situação ou deixar para trás, seguir uma nova direção. Eu sinto muito forte isso. Uma pessoa que está muito arrependida de algo, querendo deixar esse algo. E aí adaptem, tá? Pode ser um emprego, um relacionamento. Eu sinto que isso atormenta muito essa pessoa. Se foi alguém que de repente te deixou, por exemplo, pode ser que essa pessoa carregue uma culpa muito grande, pense muito em, nossa, eu queria voltar atrás. Mas a gente sabe, né? Nem sempre é possível. Então, vai adaptando, já entenderam, né? Aqui o contexto. Vamos lá, o que mais aqui para Câncer? Câncer. Guardião de feitiços. Esse guardião de feitiços, ele é muito interessante, né? Ele vem com cores muito vibrantes, porque ele é o rei de fogo, mas ele se assemelha muito a um mago, tá vendo? E aí ele tá manipulando o elemento dele, que é o fogo, que é um elemento alquímico, que é o poder da transmutação, né? O elemento fogo tem o poder da transmutação. Só que, veja, o rei de paus aqui, ele vem como uma energia do tipo, eu vou fazer esse negócio dar certo, vou fazer acontecer. Ele tem uma determinação muito grande. Aqui a gente tem a energia dos signos de fogo, tá, Câncer? A gente tem Áries, Leão, Sagitário, a gente tem um pouquinho de Câncer. Câncer não, perdão, Escorpião. No final eu sempre digo, tá? Todos os signos que eu consigo sentir na leitura. Eu tô sentindo uma coisa de eu posso fazer isso dar certo. Apesar de, nesse momento, eu não estar muito satisfeito, estar pensando em abandonar alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Vamos ver. O que mais aqui para Câncer? Quase que virou uma torre. O que mais aqui, Câncer? Ó, a buscadora de feitiços
Cavaleiro de Paus. Ó, muita energia de fogo de um lado, água de outro. Pode ser que alguém tenha feito você acreditar muito. Sabe quando a gente vai na onda de uma outra pessoa? Sabe quando a energia de uma outra pessoa contagia a gente? A gente já não estava muito seguro de alguma coisa, mas uma outra parte nos convence de alguma maneira. E aqui tem uma energia bastante de fogo, né? Então entusiasmo, vai dar certo e não sei o quê. E você acaba cedendo. Eu estou sentindo isso. E agora, com essa energia desse cavaleiro de paus, é como se você estivesse buscando aqui um entusiasmo, sabe? Para continuar numa situação. Agora que já não dá mais para voltar atrás, sabe? Eu tenho que olhar o lado positivo das coisas, ou eu tenho que fazer isso aqui dar certo de alguma maneira. E, gente, vão adaptando, tá? É como eu falei, pode ter sido uma decisão no relacionamento, pode ter sido uma decisão profissional, tá? Usa a sua criatividade aí para que faça sentido, tá bom? Que aqui é uma leitura coletiva. Quando é uma leitura particular, eu ajeito, né? Eu me adapto aqui, eu adapto as cartas para encaixar certinho na tua situação. Mas como aqui é uma leitura coletiva, eu vou pedir para que você tenha essa maleabilidade, tá? O que mais aqui? Câncer. Conselho dos animais. Pode ser que você tenha sido alertado, eu estou sentindo isso, pode ser que você tenha sido alertada sobre essa situação. Pode ser que você não tenha dado ouvidos. Se não foi um alerta vindo de outras pessoas, pode ter sido um alerta da sua própria espiritualidade, da sua própria intuição. Câncer é um signo muito intuitivo, é um signo de água, né? Conheço muitos cancerianos, muitas cancerianas que têm um poder místico muito forte, um poder espiritual muito forte. Então pode ser que algo dentro de você, Câncer, tenha te avisado. Mas sabe quando você decide desafiar a tua própria intuição? Eu sei que eu estou pegando aqui um movimento de repensando, reanalisando sua trajetória, o que você fez, a maneira como você tomou uma decisão. Eu sinto aqui um momento reflexivo, sabe? Inclusive, teve aqui uma velocidade no acontecimento das coisas, tá vendo? Energias rápidas aqui, ó. Uma velocidade em fazer um movimento, sabe? Pode ser que tomada por essa energia de fogo, né, que é o entusiasmo, né, aquela coisa de, nossa, vamos fazer, vamos acontecer. É muita ação e talvez o processo reflexivo tenha ficado um pouquinho de lado. O que eu estou fazendo, né? Parar para se questionar. Entende? Tá, o que mais aqui para Câncer, meus amores? Se você tá comigo aí, vou pedir a tua ajuda, tá? É super importante para que eu continue fazendo as suas leituras aqui no canal, que você deixe aquele joia. O joia é a única maneira que eu tenho para entender que tem gente aí do outro lado assistindo a leitura, tá bom? E só vale a gente continuar o trabalho se tem gente para assistir, né? Então deixa eu saber que você tá aí do outro lado, deixa um joia, não te custa nada, né? Deixa aquele joia bacana e eu agradeço imensamente, tá bom, Câncer? Bora lá, que mais? Energia para Câncer. Um as de revelação, um as de clareza, as coisas agora se tornando mais claras para você, de alguma forma. Eu sinto aqui um canceriano que começa a enxergar as coisas com mais firmeza, mais pé no chão, mais senso de realidade. Não que você não tenha, tá? Não que você não tenha. Mas sabe aquele momento, Câncer, onde as coisas elas se mostram de uma maneira mais nítida, mais clara, você está se entendendo melhor na situação, você está entendendo melhor
a situação ou as pessoas que estão nela. Tem algo aqui como se dar conta, tá? Agora tudo é claro para mim, agora eu tô me dando conta de uma situação. O que mais aqui, por favor, para Câncer? O ermitão. É um movimento, tá? Essa coisa de você estar se dando conta de algumas coisas é um movimento silencioso. Silencioso. É o pensar muito, mas talvez você não compartilhe com ninguém o que você pensa, o que você está sentindo nesse momento. É um momento de introspecção, é um momento em que você está entendendo melhor as coisas. É um momento bastante reflexivo, tá? Eu sinto isso aqui, um momento de bastante reflexão. De alguma maneira, Câncer, eu pego aqui também um amadurecimento muito grande, mesmo que você tenha errado ou que alguém tenha errado com você, adaptem, né, a leitura. Não, Vanessa, não fui eu que errei, foi o outro que errou. Mas tem alguém aqui tomando consciência e amadurecendo com isso, tá? Tem um amadurecimento no meio dessa situação. Um amadurecimento aqui. Com toda certeza, aqui alguém já não é mais o mesmo numa situação. Houve um amadurecimento muito grande, uma tomada de consciência. De alguma maneira, seja bom ou seja ruim essa situação, eu sinto que somou em algo para essa pessoa, tá? Porque tem esse eremita aqui. O eremita, ele tem uma bagagem, uma experiência de vida muito grande. Experiência de vida a gente só ganha vivendo, né? Tanto coisas boas quanto coisas não tão boas assim. Tudo ensina, né? Não tem aquele antigo ditado que a vida é uma escola? Então é mais ou menos isso que eu pego aqui. Agora, se alguém errou, Câncer, com você, sabe? Se alguém se arrepende de alguma maneira, se alguém te deixou por uma outra aventura, alguma coisa assim, eu sinto que nesse momento essa pessoa pode estar se dando conta do que perdeu, né? Das escolhas que fez. Só que tem esse eremita aqui e eu sinto ele como uma não aproximação. Eu não posso agora, depois de tudo que eu fiz com Câncer, eu não posso me aproximar. Até porque essa pessoa ela pode estar enxergando o tanto que você amadureceu com tudo isso. E talvez aqui também, se alguém te deixou e tal, pode ser que você já tenha virado essa página, né? Não foi fácil, porque tem um 8 de copas aqui. O 8 de copas é uma carta de muita coragem, né? Para eu virar a página, eu tenho que deixar a antiga história para trás. Então eu sinto uma distância, sabe? Entre você e essa pessoa, tá? O que mais aqui, por favor? Câncer. Ah, nossa, a erudita. Eu tô falando, gente, alguém aqui se isola para compreender melhor. Aqui não tem barulho, tá? Essas duas cartas, elas me dão a entender que aqui não tem barulho. Aqui é um silêncio que fala muita coisa. Olha que profundo isso. O silêncio diz muita coisa, sabe? O silêncio das pessoas, numa determinada situação, traduz uma ideia, um pensamento, né? Uma resposta a uma outra parte. O silêncio também traduz ideias. O silêncio também pode ser barulhento. Porque isso aqui é um silêncio, isso aqui é uma reclusão muito grande, é uma pessoa que já não sente mais tanta necessidade de se justificar ou de falar. Não sinto mais essa necessidade. Eu sei o que é preciso saber.
E isso basta. Eu não vejo aqui, por exemplo, uma pessoa querendo se explicar, uma pessoa... Não. Uma pessoa querendo responder. Pode ser que durante um certo tempo, um certo período, você quisesse falar poucas e boas para uma pessoa, mas com esse movimento eremita e erudita, não mais. Não mais. Eu me calo, já não faço mais questão. Eu sinto aqui um desejo de seguir caminhos diferentes, tá? E aí tem que ver o que significa isso para você, seguir caminhos diferentes. Tem uma energia aqui muito madura, né? Muito madura. Eu não tô vendo... Se for uma pessoa cogitando a possibilidade de um encerramento de ciclo com uma outra pessoa, eu não vejo aqui briga, não vejo... Não. Há um desejo, mas pode ser um desejo também guardado, sabe? E aí tem que ver o quanto isso, de repente, mexe com você, guardar, né? Sentimentos, emoções. O que mais aqui, por favor? Fecha a leitura de Câncer. A criança de feitiços. Ó, que interessante. Para alguns de vocês, você pode estar lidando com uma energia mais infantil, mais pueril. Aqui a gente tem um pajem. Tá vendo? E tem uma coisa aqui, tá? Por exemplo, se essa pessoa quiser te provocar de alguma maneira, sabe? Eu sinto que serão esforços em vão. Eu sinto que serão esforços em vão. Uma pessoa que tenta, né? Não tem aquele ditado, cutucar onça com vara curta, provocar, tentar atiçar de alguma maneira, né? Uma reação de uma outra parte, de uma outra pessoa. Se essa outra parte, essa outra pessoa for você, o esforço dessa pessoa em tentar provocar, atiçar, será em vão. Será totalmente em vão. Porque com eremita, erudita, é uma pessoa que nem gasta tempo, energia para responder, para cair na provocação. Não. É uma energia muito madura. Sabe? Alguém ganha mais aqui no silêncio. Alguém ganha mais aqui no silêncio. O que mais aqui, por favor? Me dá a última carta. Para Câncer. Ó. 2 de ouros, mas eu sinto vocês observados, tá? Eu sinto vocês sendo observados. E o 2 de ouros não é uma carta tipicamente de observação, tá? Agora, tem alguém aqui em dúvida, aí sim, né? Tem alguém em dúvida sobre o que fazer numa situação. Eu sinto aqui uma pessoa que ainda vai amadurecer melhor os pensamentos. Eu sinto que, se for uma nova decisão da sua parte, se em algum momento você se precipitou, aqui você não vai se precipitar novamente, sabe? Eu sinto aqui você amadurecendo uma ideia, um pensamento. É bem verdade, você pode estar bastante inclinado, inclinada ou animado, animada a tomar uma determinada decisão, mas é como se você falasse, peraí, muita calma nessa hora, eu não vou me precipitar como eu fiz da outra vez, entende? Ó, fundo de deck, um 10 de feitiços. 10 de feitiços nossa, tá puxado demais para mim e eu sei que eu preciso olhar para essa situação. Tem alguém que não tá aguentando mais uma situação, tá vendo? Mas aqui tem um amadurecimento, eu não vou decidir de qualquer maneira não, tá? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, para receber as notificações, que tudo isso é muito importante, sou pura gratidão a cada um de vocês, beleza? Quem tem interesse em leitura particular, tô deixando meu e-mail aqui na tela, tá bom? Pode mandar um e-mail para mim, pedindo, solicitando, né, informações. Vou lhe responder assim que puder, tá bom? Vamos lá? Signos, o que nós temos aqui?
Escorpião, Escorpião veio forte, tá? Áries, Leão, Sagitário, Touro, Leão, Aquário, Escorpião, Libra, Gêmeos, Aquário, Peixes, Virgem, Capricórnio um pouquinho, tá bom? Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários, vamos manifestar coisa boa na nossa vida. Esqueci a frase, peraí, vou pegar aqui no meu caderninho, que eu sempre deixo anotado, mas eu não tinha separado. Vamos lá, Câncer, coloca aí. Meus planos dão certo. Os meus planos dão certo. Sempre deixo anotadinho aqui, tá? Cancerianos, meus amores, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.